Olá pessoal, seguindo aqui com o nosso treinamento, no vídeo de hoje a gente vai construir um sisteminha de perguntas e respostas aqui com Python, utilizando dicionários, né? Na aula anterior a gente viu que a gente consegue utilizar strings, números e até lista dentro de dicionários, e hoje a gente vai fazer um sisteminha apenas com dicionários. Dicionários dentro de dicionários pode parecer confuso no início, mas depois que vocês olharem com calma vão ver que vão conseguir perfeitamente, tá? Então aqui com o nosso Google Colab aberto, a gente vai criar aqui um dicionário chamado perguntas. E para criar um dicionário, a gente coloca igual e abre chaves, tá? Dentro desse dicionário, a gente vai criar aqui um outro dicionário, tá? Que vai ser a nossa chave, que é a questão, o número da questão, questão 01. E aqui dentro da questão 01 eu vou criar um outro dicionário. E aqui eu vou colocar a minha pergunta. Então eu vou colocar aqui pergunta. E aí eu vou escrever uma pergunta aqui. Eu vou copiar para a gente não perder mais tempo, né? Ficar digitando tudo isso. Eu vou copiar e colar a pergunta, que eu já tenho ela aqui, referente à área fiscal. Vou deixar aqui e aqui quebrar nosso dicionário. Então vou deixar aqui em linha mesmo, está ultrapassando o limite para vocês ficar melhor a visualização, tá? E dentro do meu dicionário questões, a gente vai ter uma chave chamada respostas. E o respostas eu vou ter um dicionário, né, que vai ser todas as minhas respostas. Então eu vou começar aqui. A letra A vai ser aqui custo com o salário. E aí a gente conviu o dicionário para colocar uma outra chave, vírgula, letra B. E aí a resposta da letra B eu vou copiar aqui também e vou colar aqui para ficar mais fácil, tá? E aí a visualização vai ficar melhor à medida que eu for indentando e vocês vão entendendo. Então aqui eu tenho um dicionário perguntas, que tem aqui a minha chave questão, que tem dentro dessa chave questão mais um dicionário com perguntas e respostas, que é um outro dicionário. Vai parecer um pouco confuso? Vai, mas depois vocês vão entender como é que funciona se você olhar direitinho. E aí eu vou ter mais uma chave aqui que vai ser a minha resposta certa. A minha resposta certa vai ser uma chave e eu vou escolher a resposta que é certa. No caso aqui a letra C, tá? Aqui eu vou pôr uma vírgula, porque isso aqui é apenas uma chave do meu dicionário perguntas. Cada questão é uma chave do meu dicionário, que tem outros dicionários dentro aqui, tá? E aí eu vou completar aqui com mais 4 perguntas, que vai ser a mesma coisa, tá? Então eu vou vir aqui, vou copiar as 4 perguntas que eu já tenho aqui. Então aqui na sequência vocês conseguem visualizar melhor. Então dentro desse dicionário eu tenho a questão 1, questão 2, questão 3 e a questão 4, tá? Então eu tenho essas 4 questões dentro desse dicionário. E dentro de cada questão eu tenho uma pergunta e tenho respostas, que é exatamente outro dicionário. Eu vou quebrar aqui para ficar melhor a visualização também, certinho. Perfeito, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido. Se for alguma dúvida pode me avisar. Eu vou executar esse dicionário para ele aqui dar um Shift Enter. Espero que não dê nenhum erro. Não deu nenhum erro, a gente já tem o nosso dicionário aqui para a gente fazer o nosso projeto, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um print e colocar teste de analista fiscal, que a gente vai responder aqui umas perguntas, né? E aí eu vou colocar aqui dentro disso um /n, como a gente aprendeu, para pular uma linha, tá? Depois a gente vai percorrer o dicionário como a gente viu nas aulas anteriores, mas antes a gente vai colocar aqui uma variável respostas certas, para a gente calcular o número de respostas certo, como é um sisteminha, né? E aí vamos começar. Então, for pk pv in perguntas ponto itens. Então aqui ó, o pk seria a minha chave, a chave da pergunta, pergunta-chave e a pergunta-valor. Dentro do meu itens, né, não tem esse zero. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu quero imprimir a minha pergunta, então vamos imprimir a pergunta aqui. Eu vou colocar o F de strings para formatar e vamos
imprimir PK, que é a minha pergunta, 2 pontos, e aí eu vou colocar outras chaves e vamos imprimir aqui o PV da minha pergunta, que é o que tem lá, tá? Aqui. Basicamente é isso, né? A gente está acessando aqui o nosso dicionário, a gente está imprimindo a chave, que é a questão, certo? A questão aqui, ó, questão 1, e dentro da questão 1 eu estou imprimindo a pergunta, que é esse valor aqui, tá? Vamos executar só para vocês visualizarem. Ó, aqui deu um errinho de sintaxe. Deixa eu ver onde eu errei. Já vi aqui, ó, vou colocar aspas duplas, porque eu já utilizei aspas simples lá fora, né? Então, vou colocar aspas duplas. Quando eu executar aqui, ele vai executar as minhas 4 perguntas do dicionário, tá? Então, aqui, se eu utilizar aspas simples, quando eu quero colocar um texto entre aspas, eu tenho que usar aspas duplas e vice-versa, tá? Para vocês não errarem aí. E agora, a gente vai ter que pegar as nossas respostas, né, de cada pergunta. Então, para isso, a gente vai fazer mais um for. For é resposta aqui, resposta value em PV, que é o valor das nossas perguntas. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Aqui a gente vai pegar na nossa pergunta a resposta, né? Respostas, ponto, itens. O que a gente está fazendo aqui? A gente está acessando lá no valor do nosso dicionário aqui, que é a pergunta, e pegando essas respostas. Então, a gente acessou isso aqui e a gente está pegando esses valores aqui, tá? A chave e o valor. Então, aí aqui embaixo a gente vai fazer um novo print. Vou colocar o fstrings para formatar. E vamos imprimir a resposta aqui, que é o valor. E aí eu vou colocar aqui um parênteses para ficar bonitinho, né? Que é o ABC lá. E aí eu vou colocar o PV. O PV não, é o RV, né? O RV. Tá? Que é a nossa resposta de cada um. E aí vamos. E antes vamos dar um print aqui. Vamos colocar aqui um /n para ele pular uma linha depois de cada print para não ficar tudo junto. Um /n e vamos dar um enter, tá? Respostas. Deu um errinho aqui. Deu um errinho aqui, foram respostas que ele não achou a sua chave. Vamos ver. Ah, coloquei reposta, né? Respostas. Então por isso que ele não achou, tá? Acontece. Vamos executar novamente. Ele continua dando erro. Continua dando erro porque eu não executei o dicionário, né? Então não alterou. Então aqui eu vou executar de novo. Vamos executar agora sim, tá? Ele imprimiu aqui, só que ele não acessou porque ficou 2 chaves aqui. Ficou 2 chaves aqui e ele não vai acessar mesmo. Então vamos imprimir agora sim, tá? Então ele imprimiu aqui o nosso dicionário, só que ele pulou uma linha de cada questão aqui no /n. Então vamos colocar para ficar melhor, vamos colocar um print fora aqui, que eu não quero que ele fique desse jeito não. Vamos lá, print, um print vazio. Vamos executar. Agora sim ficou perfeito, né? A gente conseguiu acessar o dicionário e imprimir cada questão do dicionário perfeitamente, tá? E agora, né, na sequência, né, a gente tem que passar por pergunta, cada pergunta, e pedir para o usuário colocar a resposta de cada pergunta que ele responder. Então, para isso, a gente vai criar uma variável chamada resposta usuário, user, vai ser igual input, e aí vamos colocar aqui sua resposta. E aí vamos colocar a resposta do usuário. Então, quando passar uma pergunta, o usuário vai parar na primeira pergunta, ele vai responder, e aí vai capturar essa resposta, o usuário vai capturar a resposta certa, né? E agora a gente vai fazer alguns checks para acessar lá no dicionário se a resposta é a correta. Bem legal, né? Então a gente vai vir aqui fazer um if resposta user vai ser igual PV, que é o nosso dicionário. E aí a gente vai acessar simplesmente a resposta certa do nosso dicionário. Resposta certa, que é o que a gente colocou lá em cima. Então, se for igual a resposta certa, ele vai fazer alguma coisa. Onde está a resposta certa aqui?
A gente vem aqui na primeira questão, a gente está acessando direto o nosso aqui da pergunta, tá? Então, acessamos o dicionário aqui. Aqui na sequência da chave tem a resposta certa, que ele está aqui dentro desse dicionário aqui, tá? E a gente achou aqui, ó, achou. Colocamos aqui a PV, pronto, resposta certa, que é o PV da resposta. Resposta certa. Se for igual, ele vai fazer alguma coisa. Vai dar um print. Resposta certa. E aí ele vai pegar a nossa variável que a gente criou lá de respostas certas, vai colocar mais igual a 1, porque eu acessei lá para a gente ver o percentual de acerto. Se não, caso ao contrário, ele vai colocar aqui print, você errou. E aí vamos dar mais um print aqui fora para ele pular uma linha, print. E aí, vamos aqui fora do loop, né, do nosso loop, vamos criar uma variável quantidade de perguntas. Vai ser igual len de perguntas, que é o tamanho do meu dicionário. Então, o meu dicionário tem 4 elementos, vão ser 4 perguntas. Então, poderia ter, vocês podem colocar mais aí para testar. E aí, vamos calcular agora o percentual. Percentual de acerto. Qual que é o percentual aqui? Vai ser igual respostas certas dividido pela quantidade de perguntas. Quantidade de perguntas vezes 100. Só isso a gente vai ter o percentual, tá? E por último a gente vai fazer um print falando que a gente acertou, você acertou o número de respostas certas. Vou colocar o fstrings para a gente acessar aqui, ó. Respostas certas, respostas e print nosso percentual agora, tá? A gente vai colocar o nosso percentual de acertos. Então, sua porcentagem foi o percentual e 1% aqui. Tá? E agora, nosso código está pronto. Perceba que não ficou grande, né? A gente só percorreu o dicionário, fizemos um loop aqui para percorrer o dicionário e depois fizemos um check. Não é difícil se vocês forem entender, então vamos executar para a gente ver aqui como vai ficar. Então, ele traz a primeira pergunta aqui. A gente viu aqui a pergunta, a primeira resposta aqui é a C, né? Então, vamos colocar a resposta certa. C. E aí, ele deu um erro de novo aqui. O que foi esse erro? Vamos ver. Resposta certa, deu erro aqui. Vamos subir, foi logo na primeira questão. Resposta, de novo aqui eu esqueci. Vamos executar o dicionário. Vamos executar. Vamos mais uma vez. E aí ele falou que a resposta está certa. Vamos colocar aqui a A. Deixa eu ver qual que é a resposta da outra. Da última é a D. D. Ele fez a quarta questão agora. D. Perceba que ele imprimiu o que eu errei, o que eu acertei e a resposta certa. Então aqui, ó, você acertou duas respostas, seu percentual foi de 50%. Então eu acertei 50%, acertei duas, errei duas. Perceba como é facinho criar um sistema com dicionários, né? Parece um pouco complicado, mas depois que vocês verem, é facinho acessar os elementos, tá? Então era esse o projetinho que eu queria mostrar para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mais longo do que eu esperava, né? Deu alguns errinhos, mas acontece quando a gente está digitando mesmo. Isso é normal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Pratique a parte de dicionários, que vai ser útil nos nossos projetos. Quando a gente for mexer com SPED ou com outras obrigações, vai ser bem legal também. Vai ser útil isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like no vídeo, compartilhe e se inscreva se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado por quem assistiu até o final. Espero realmente ter ajudado. Um abraço. Tchau, tchau.